Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com o Slow Tarot. Dessa vez a mensagem é com foco na sua espiritualidade, não necessariamente falando de religião, tá? A ideia aqui é a gente focar no seu desenvolvimento pessoal. Então, o foco da consulta, né, da mensagem aqui hoje é esse. Eu quero que você mentalize, tá? A pergunta que eu vou fazer agora. O quanto você confia em você mesmo para poder recomeçar? Recomeçar o quê? O que você quiser. Aqui a gente está falando da sua capacidade de recomeçar, independente de qual área da vida a gente esteja falando. Então vamos lá, você vai escolher aqui entre 3 opções e eu vou trazer a resposta na sequência. Então vamos lá. Quanto você confia em si mesmo para poder recomeçar? Opção 1. Opção 2 e opção 3. Lembrando que esse tarô aqui que eu estou usando, ele tem uma carta extra. Se essa carta sair aqui, eu vou abrir de novo para a gente ver a mensagem. Vamos lá. Vou deixar aqui a opção 2 e 3 separadinha. Então, se você escolheu a opção 1, temos aqui um cavaleiro de ouros junto com um as de ouros. Bom, quanto você confia na sua capacidade de recomeçar? Eu vejo que você confia bastante, isso é muito bom, isso é muito positivo, inclusive. Até porque a gente tem aqui um as de ouros, a gente está falando principalmente de recomeços relacionados à vida concreta, né? Relacionado ao mundo que a gente vive, ao meio que a gente vive, tudo que diz respeito a questões materiais, de corpo, de saúde. A gente fala também de relacionamentos e tudo mais, né? E junto com o Cavaleiro de Ouros, eu sinto uma firmeza muito grande em você, em relação à sua própria capacidade, aos seus próprios potenciais. Isso é positivo, por quê? Porque esse cavaleiro aqui, ele não tem pressa para fazer as coisas. E na maioria das vezes, né, quando a gente está passando por fases assim em geral na nossa vida, que exigem da nossa capacidade de recomeçar, né? Que exigem que a gente principalmente tenha paciência para fazer as coisas acontecerem. Esse cavaleiro aparecer aqui, ele mostra que você tem um pensamento mais ou menos assim: não importa o tempo que leve, o que importa é dar certo, o que importa é funcionar, o que importa é que quando eu chegar ali naquela linha de chegada, que quando eu chegar naquele ponto onde eu vou me ver como uma pessoa próspera, porque às vezes, né, a gente tá naquela fase de recomeço, a gente fica ansioso, a gente fica com receio de não dar conta, de não conseguir, né, ver a vida de forma completa de novo. Mas esse cavaleiro aqui, ele traz essa paciência, ele traz esse pé no chão para que você consiga passar pelo processo, né, de mudança e recomeçar de um jeito muito saudável. Esse pé no chão aqui é essencial para a gente fazer qualquer coisa na vida. É como se tivesse uma frieza necessária, não que você é uma pessoa fria, pelo contrário, né? Mas você tem o pé no chão para poder fazer as coisas acontecerem. E eu diria que assim, dependendo do contexto e da situação, você recomeça inclusive de forma despreocupada, o que é ainda melhor, né? Então, tem uma confiança muito grande aqui. Claro que, enfim, né, dependendo do cenário, às vezes a confiança é abalada, mas faz parte da vida, né? A gente não é um robô, então isso daqui é muito bom, tá? Continue assim nesse processo. Se você escolheu a opção 2, temos aqui um eremita e um cavaleiro de paus. Dessa vez, outro cavaleiro, mas um cavaleiro de paus. Aqui eu sinto uma firmeza também, mas é uma firmeza diferente. Eu sinto que você tem, inclusive, amparo de mentores, de guias, enfim, do que faz sentido aí pra você e que te ajuda nesse processo de recomeço. O que seria isso? Você confia primeiramente na sua capacidade de recomeçar. O eremita fala, né, única e exclusivamente de nós mesmos, da nossa sabedoria, né, da nossa experiência de vida, que com o passar do tempo vai acumulando conhecimento empírico. O que seria isso? Aqui, sabe quando você não sabe porque você sabe determinada coisa? Eu tô falando disso.
Então, você olha assim para o processo e fala, poxa, eu estou no ponto A e eu preciso ir para o ponto B. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou conseguir. Porque eu já passei por situações que exigiram essa capacidade de mim antes e eu consegui passar por elas. Eu tô falando disso. Esse tipo de conhecimento não é uma coisa que você ganha quando você senta e vai ler um livro, quando você faz um curso, quando você também, mas de um jeito muito diferente, porque aqui a gente tá falando de prática. E você confia, você tem uma intuição muito afiada que aponta assim para você o caminho e você não duvida desse caminho. E eu diria que assim, isso é o que faz você conseguir se reinventar. É o que faz você, assim, pegar uma situação que você não consegue ver como assim sair daquela situação e você muda aquilo ali de um jeito assim extremamente inteligente. Então, você tem uma confiança muito grande na sua capacidade, porque você confia em você mesmo, você confia no seu interior, você confia na sua intuição, você confia no processo das coisas. A única questão aqui que a gente fala, diferente da opção 1 aqui que a gente já viu, é que aqui esse cavaleiro ele tem um pouco de pressa para poder lidar com determinadas coisas. E aí o que acontece? Quando a gente está vivendo determinados processos que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência para fazer as coisas acontecerem, talvez você fique ali sentindo uma certa ansiedade para aquilo se resolver logo. O que depende de você nesse processo de recomeços, você já quer correr e fazer tudo acontecer rápido para se livrar o mais rápido possível daquilo. E isso não é ruim, tá? Não é ruim. A questão é que a pressa faz a gente perder detalhes, né? Ou simplesmente ignorar detalhes que são extremamente importantes para um processo de recomeço. Então, se tipo assim, sei lá, você terminou um relacionamento, meu, é isso, eu entendi que era isso que tinha que acontecer mesmo, beleza, só que eu tô querendo viver, eu não quero ficar sofrendo, então você já sai atropelando e às vezes já sai pegando um monte de gente, sendo que às vezes nem teve tempo pra elaborar aquilo ali. E não tem nada de errado com isso, tá? Não tem certo ou errado, existe o que funciona pra você, mas é só pra se atentar, porque às vezes a pressa em lidar com o desconforto, ela pode acabar fazendo com que você perca etapas que são importantes aqui, principalmente para esse autoconhecimento interno. Então, às vezes você nem percebe, mas você pode ser um pouco impulsivo para poder lidar com os recomeços, mas isso não altera em nada a sua inteligência ao lidar com os recomeços. Eu vejo que você é uma pessoa que confia bastante em si mesmo e é só ter um certo cuidadozinho aí para não querer evitar lidar com o desconforto quando às vezes o desconforto é, né, parte do processo. Se você escolher a opção 3, temos aqui Roda da Fortuna junto com 3 de copas. Então, como que você confia em você mesmo? Quanto, né, você confia em você mesmo para recomeçar? Aqui, eu sinto uma certa confiança, tá? Mas é como se você meio que entregasse os recomeços da sua vida nas mãos do destino. O que seria isso? Certas coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Agora eu vou simplesmente analisar aqui o que dá pra eu fazer e foda-se o resto, deixa acontecer naturalmente. Sendo que tem coisas, né, que dependem exclusivamente das suas escolhas. Então, quando você entrega nas mãos do destino escolhas que podem ser importantes para você conseguir recomeçar de uma forma saudável, você transfere essa responsabilidade. E aí o que acontece? Acaba que, poxa, eu preciso, sei lá, vou usar um exemplo aqui. Sou uma pessoa impulsiva e faço as coisas sem pensar. Aconteceu, é isso aí, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Sendo que quando às vezes você para analisar o cenário, às vezes determinadas coisas aconteceram porque você agiu de forma impulsiva. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas determinadas ações trazem consequências que podem não ser tão gostosas assim de lidar. Então, você confia em você, mas sem perceber, porque talvez inclusive você oscila bastante dentro desses processos de recomeços, né? O que, de novo, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, porque a gente não é um robô, só que isso faz com que você acaba, às vezes, transferindo a responsabilidade de determinadas atitudes na sua vida, principalmente para terceiros. Sei lá, então, por exemplo, poxa, eu terminei meu relacionamento com fulano e às vezes eu fico esperando a pessoa sofrer porque ela terminou comigo, sendo que às vezes eu tô sofrendo, eu tô mascarando meu sofrimento porque eu quero ver a outra pessoa ali sofrendo também, e eu posso, às vezes, sei lá,
Ao invés de eu gastar meu tempo, minha energia analisando se fulano tá sofrendo ou não, eu vou bloquear a pessoa e vou seguir minha vida. São atitudes que fazem diferença, né? E aqui, principalmente quando a gente fala aqui desse cenário, porque a gente vê outras pessoas envolvidas, né? Isso aqui me mostra que talvez, que dependendo da situação em que você precisa recomeçar na sua vida, você acaba, como é que fala? Você acaba, tipo assim, depois eu lido com isso. Aí você vai empurrando. Depois eu faço tal coisa, deixa eu, sei lá, ter uma festa pra eu ir hoje. Aí você esquece aquela autorresponsabilidade, porque a gente tá falando de coisas relacionadas a você, e aí você vai deixando as coisas acontecer. Aí depois quando você olha, tá aquele mundaréu de coisa pra você lidar, pra você resolver, porque você não tomou atitudes aqui atrás. Seja porque às vezes você tá com o emocional bagunçado e não tá conseguindo lidar. Ou, tipo assim, vai de uma felicidade extrema a ponto de, tipo assim, vou fazer um monte de coisa, vou aproveitar, vou comemorar e depois do nada entra numa bad que você vai lá no fundo do poço, não quer ver ninguém, não quer sair com ninguém, não quer fazer nada e fica oscilando dentro desse processo, né? Essas oscilações é o que fazem você desacreditar da sua capacidade de recomeçar. Então, é isso que influencia, porque o problema não é a gente ficar oscilando, porque a gente é humano, a gente oscila e vai oscilar o tempo inteiro. Tá tudo bem com isso. A questão é o quanto, às vezes, esse comportamento faz com que você boicote a própria capacidade de recomeçar. E é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Pega aí o que ressoar pra você, o que fizer sentido, o que não fez sentido aí pra você, enfim, deixa decantar, porque né, é uma tiragem coletiva. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa um comentário, compartilha com quem você gosta e me ajuda aqui. Obrigada!